Hoje eu irei comentar sobre dois assuntos que estão interligados na geometria analítica, que são as cônicas e as quádricas. As cônicas são curvas que surgem quando cortamos um cone de várias maneiras diferentes. Existem três tipos principais de cônicas: a elipse, a parábola e a hipérbole. Primeiramente, iremos falar da elipse, que tem a equação como x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Como a gente vê em qual eixo ela está sendo projetada, é só a gente analisar o A ou B. Em qual for maior é qual ela está sendo projetada. Se ela tiver o B maior, ela vai ser projetada no eixo Y. Se ela tiver o A maior, ela vai ser projetada no eixo X. Agora, discutindo sobre a parábola, ela é definida como um conjunto de dois pontos equidistantes, que são dois pontos de mesma distância, de um ponto fixo, chamado foco, e de uma reta fixa, chamada diretriz. A equação da parábola se define por x² igual a 2πy. A gente pode determinar a direção da parábola verificando qual das duas incógnitas está ao quadrado, ou x ou y. Se o x estiver ao quadrado, ela estará em direção ao eixo y. Se o y estiver ao quadrado, ela vai estar em direção ao eixo x. E para mudar a direção de cada uma delas, aí na foto está uma para cima e outra para o lado direito, é só colocar o número negativo no 2π. E por fim temos a hipérbole, que ela é definida como conjunto de pontos para os quais a diferença das distâncias de dois pontos fixos, que são os focos, ela é constante. A equação da hipérbole ela é definida por x² sobre a² menos y² sobre b², que é igual a 1. A gente vê a direção que ela está sendo projetada pelo eixo que ela está sendo projetada, pela forma que está feito o sinal dela. Por exemplo, ali nessa imagem está x² positivo. Então ela está projetada para o eixo y. Ela não intersecta o eixo y, na verdade. E quando ela está com o y² positivo, ela não intersecta o eixo x. Agora sobre um exercício sobre cônicas, vamos fazer essa equação aqui, que é uma equação da elipse, né? Temos aqui o A e o B estão elevados ao quadrado. Fazendo aqui, temos A² e B², respectivamente como 25 e 9. E aí a gente vê qual desses é maior, o 25. Então ela está com o eixo maior no eixo X. Verificando isso, a gente pode ter uma ideia já de como vai ser. Vai ser mais ou menos assim. E aí, com o eixo menor, a gente vê vai estar aqui no Y. E a gente vê o A, que é 1, 2, 3, 4, 5, e menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 aqui e 5 aqui. Temos os pontos maiores, que é 1, 2 e 3, e menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Já temos uma ideia de como vai ser a nossa elipse. Fazendo os pontos aqui, podemos conectar. Conectamos aqui. E ficamos com a elipse mais ou menos assim. Não ficou muito certo, né, porque eu estou segurando o celular com uma mão só e desenhando com uma mão. Mas fica mais ou menos assim. Para a gente determinar os focos, a gente tem que fazer o teorema de Pitágoras, que é a² igual a b² mais c². Substituindo, temos a² como 25, b² como 9, que a gente já deixou marcado aqui. Temos o c² que sobra. Resolvendo uma equaçãozinha de primeiro grau, temos c² como 16, extraímos a raiz, fica c igual a 4. Então fica 1, 2, 3, 4 aqui, 4, que é o c, e 1, 2, 3, 4, menos 4 aqui, que é o c também. Os focos, na verdade, perdão. Foco e foco aqui. Certo? Temos os dois focos, os 4 pontos aí, né, que a gente conecta a elipse.
E resumindo, é isso. Agora, dizendo sobre as quádricas, temos 6 tipos de quádricas diferentes, que são o elipsoide, o hiperboloide de uma folha, o hiperboloide de duas folhas, o paraboloide elíptico, o paraboloide hiperbólico e o cone elíptico. Começando pela elipsoide. O elipsoide é uma figura tridimensional que se assemelha a uma esfera alongada ou um formato oval. E a equação geral do elipsoide é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E dependendo dos valores dos semi-eixos, o elipsoide pode ser mais alongado ou mais esférico, depende do valor que está lá. Agora sobre o hiperboloide de uma folha, ele é uma superfície gerada pela rotação de uma hipérbole em torno do seu eixo principal. Ela possui uma única folha que se estende para cima e para baixo a partir do ponto que é o vértice. A equação geral do hiperboloide de uma folha é dada por x quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Já o hiperboloide de duas folhas, ele tem dois sinais negativos na sua equação. É quase igual o hiperboloide de uma folha, porém tem dois sinais negativos aí e se diferencia ele, cria mais uma folha. Agora entrando nos paraboloides, temos o paraboloide elíptico. Ele é uma superfície que é gerada pela rotação de uma parábola em torno do seu eixo. Ela possui uma forma semelhante a uma tigela ou um prato fundo. A equação geral do paraboloide elíptico é dada por z igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. A curvatura do paraboloide elíptico é determinada pelos valores dos semi-eixos a e b. Agora entrando no paraboloide hiperbólico, é uma superfície que se assemelha a duas tigelas unidas, uma voltada para cima e outra para baixo. A equação de paraboloide hiperbólico é dada por z igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Agora, por fim, falando sobre o cone elíptico, ele é um sólido tridimensional que se assemelha a um cone com uma base elíptica. A base do cone é uma elipse e a altura do cone é perpendicular ao plano da base. A equação geral de um cone elíptico é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z ao quadrado sobre c ao quadrado. Os valores dos semi-eixos A, B e C determinam as proporções do tamanho do cone elíptico. Agora, fazendo exercício sobre quádricas, temos esse exercício aqui, que é 4x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4z ao quadrado menos 4 igual a zero. Geralmente vai aparecer assim no exercício, para você montar um gráfico depois, e você vai ter que ver qual equação que é essa. A gente passa o 4 para o outro lado, fica positivo, e divide tudo por 4, porque tem que dar 1 aqui. A gente vê que é uma equação da hipérbole, né? É uma hiperboloide de uma folha, porque tem um sinal negativo só, que é o menos y ao quadrado. E a gente passa aqui e temos essa equação aqui. Simplificando, temos x ao quadrado sobre nada, porque vai ficar sem nada, sobre 1, menos y ao quadrado sobre 4, mais z ao quadrado sobre 1. Sobre nada não, é sobre 1. Aí temos igual a 4 aqui. Aí agora, para a gente construir o nosso gráfico, a gente tem que colocar algum desses três coeficientes aqui, alguns desses três valores, como zero. Por exemplo, colocando x igual a zero, temos menos y ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado igual a 1. Aqui era para ser 1, perdão. Era para ser 1. Temos aqui isso aqui. A gente faz agora o gráfico aqui, que é 1, 2 para cá. A gente vê que o A é aqui, 1, 2 para cá e 1 para cá, para cima. Repetindo o processo agora nos lados negativos, temos 2 para cá, menos 2, né? E 1 para cá, certo? E a gente vai ter a nossa primeira parte da hiperboloide, que é igual a x igual a zero. Aí a gente vai ver aqui, a hipérbole ela não vai ultrapassar o eixo y nessa equação aqui. Então a gente tem como y aqui o 2 menos 2. Na verdade ela não vai ultrapassar o eixo z aqui. Aí a gente vai fazer aqui o gráfico mais ou menos assim. Nossa primeira hipérbole aqui no gráfico. E aí a gente vê aqui a próxima que é o y igual a zero, que vai ficar x2, que é 1, 2 aqui, 1, menos 2 aqui, e o z, 1, que vai ser a nossa elipse aqui, tá vendo que é uma equação da elipse?
a gente conecta aqui o 2 com 1. E aqui outro 1 aqui com outro 2 aqui. Mais ou menos assim, não vai ficar perfeito, né? Assim, mais ou menos assim. Deixa eu dar uma arrumada. Aí. E agora a gente vê a última hipérbole aqui, que é o x menos y, que o z é igual a zero. A gente vê aqui o z igual a zero, a gente coloca o x2 aqui, continua, e o y2 aqui. Aí a gente coloca mais ou menos assim, ficar mais ou menos assim e mais ou menos assim. Mais ou menos assim, gente. Não vai ficar muito certo. A gente faz elipse nas pontas aqui. E nessa ponta aqui, ó. Aumenta um pouco aqui. E faz mais uma curva aqui assim. Mais ou menos assim vai ficar o nosso hiperboloide de uma folha. E tá feito aí um esboço do gráfico. E por fim, é importante dizer também que se a gente não entender cônicas, a gente não consegue aprender quádricas.